Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã. Sempre 7h45 você vai me ver por aqui. Hoje estava difícil, vocês viram que eu conectei e caiu de novo a conexão. Não sei o que estava acontecendo, talvez seja a rede aqui em casa ou o próprio Instagram. Mas consegui, estou aqui firme e forte para a gente começar aí mais uma das nossas lives. Bom dia, Érica, bom dia, Lena, bom dia, Jaque, Fer, Roberta, Eriana, Erinalva, Arim, Mulheres na Carne, Lena Pinheiros, Gran Antunes, Natália, Renata, Mi, Fernanda, Lorena, Vanderleia, Elenir e todas as outras que vão entrar. E os outros também que vão entrar daqui a pouco. Sejam bem-vindos e bem-vindas, aqueles que vão assistir depois isso aqui pelo YouTube, ok? Hoje eu vou trazer um conceito para vocês dos estudos que eu faço sobre o cérebro da criança, desenvolvimento infantil, neurociência em si, para que vocês entendam um pouco a parte mesmo intelectual, né? A parte didática do cérebro, para que vocês consigam colocar dentro de vocês que não é mera opinião, sabe? Não é só, mas ela disse, não, é a ciência que está provando isso. Então vem da ciência, vem de estudos de como funcionam as nossas conexões, como as coisas são feitas e como que elas acabam acontecendo a partir dos nossos comportamentos, tá? Então entender isso fisiologicamente, né, como somos por dentro, como a gente se desenvolve, é muito importante para que a gente tenha um pouco mais de empatia na hora de lidar com a criança, porque se eu me coloco no lugar dela, né, se eu entendo como que está funcionando o desenvolvimento dela, eu também paro de exigir e isso naturalmente me torna mais empática, certo? Então por isso que eu vim trazer um pouquinho disso hoje para vocês, vou tentar ser bem breve, mas vou tentar ser objetiva para trazer um conceito importante, tá? Então, tem uma parte do texto que ele fala assim: a criança vai aprimorando suas expressões, o desenvolvimento motor, começa a usar a linguagem e outras habilidades de comunicação. Então, o que é isso? Primeiro, a criança nasce, ela não faz nada, ela não interage, ela não tem nenhuma socialização. Aí depois ela começa, né, querer ficar sentadinha, primeiro levantar a cabeça, girar, depois querer ficar sentadinha para começar a andar, para começar a tocar nas coisas, para começar a balbuciar. Então isso faz parte do desenvolvimento dela, certo? Ela começa a usar a linguagem e outras habilidades para se comunicar. Em seguida, passa a possuir a memória episódica. Então, a memória episódica é o que todos nós temos na gente. E a criança, ela precisa desenvolver essa memória episódica. O que é isso, Gabi? É a memória que impulsiona a testar novas ações. Aí você pega e fala assim: fulano de tal é uma influência pro meu filho, porque meu filho não sobe no sofá, mas daí o fulano de tal veio aqui em casa e subiu no sofá lá, tá ele subindo também. Maria vai com as outras, tudo que os outros faz junto. Né? Tanto se o seu filho é pequenininho, quanto se ele é um pouco maior. E o que é isso? Quando a criança ela tá vendo algo que outras crianças estão fazendo e ela não, é por isso que crianças pequenas adoram estar no meio de crianças mais velhas. Porque elas olham para aquelas crianças mais velhas e falam assim: olha o que eu tenho que aprender a fazer, olha o que eu quero fazer ainda, isso eu também quero aprender. E aí ela vai ativando o desenvolvimento da memória episódica, que é a memória que nós temos de ver, ter visto algo, né? Ter se importado, ter percebido algo, algum evento, algum acontecimento, guardar na memória aquilo que eu quero repetir. E aí eu tento reaplicar. E várias vezes ela vai tentar reaplicar como um meio de treino para o desenvolvimento da memória episódica. Quero fazer igual eu fiz, igual aquela pessoa fez. Quero tentar fazer desse jeito. A memória episódica é aquilo que serve quando você faz um treinamento, quando você vai num curso e aí a pessoa foi lá e te contou, fez uma dinâmica no grupo sobre parentalidade. Se você já participou de um grupo de parentalidade, você sabe como funciona. Aí fez uma dinâmica lá de como tratar a criança e aí você vai embora para casa, você precisa lembrar daquilo que você viu lá no curso para você conseguir reaplicar em casa. Isso se chama memória episódica. Acontece que às vezes nós somos podados de viver a memória episódica na nossa vida.
porque aí a gente não pode imitar o que o amiguinho faz. O amiguinho faz, mas você não vai fazer. A gente rotula, você Maria vai com as outras. Tudo que o outro tá fazendo, você quer fazer igual. E aí a gente vai o quê? Impedindo o desenvolvimento da memória episódica. Aí quando a gente se torna adulto, a gente vai lá, assiste uma aula, tá lá na faculdade, na universidade, o professor falou alguma coisa, aí eu chego em casa, eu tenho que reaplicar, eu tenho que reviver aquilo, eu não lembro. Não lembro direito como é que foi, eu sou esquecida, minha memória é ruim, não consigo lembrar. Aí fulano falou uma coisa pra você fazer assim, 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 que vai dar certo, que funciona, você viu ele fazendo, mas daí você chega na sua casa e você não lembra o que foi que você viu, você não lembra como é que faz, você acha que a sua atenção é dispersa demais, quando na verdade faltou trabalhar a sua memória episódica na infância. Entenderam? Gabi, então significa que eu tenho que deixar meu filho fazer tudo que ele quer? Não, significa que eu preciso ter sensibilidade para olhar para esse desenvolvimento e dizer, né, para mim mesma, até que ponto eu interfiro, até que ponto eu instruo, até que ponto eu limito, certo? É isso que eu tenho que fazer enquanto educador, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto professor. Olhar para a situação da criança e medir, né, o quanto eu tenho que interferir nisso ou não, para que o desenvolvimento aconteça de forma saudável. Entenderam até aqui? Comenta aí para mim se sim, se faz sentido, se você já viu seu filho repetindo ações de outras crianças, se você já viu que o seu filho, uma vez você levou o seu filho em algum lugar e ele viu várias crianças brincando, ele chegou em casa e ele tentou repetir a mesma cena, não, ele tentou fazer igual. Se você já brincou com ele de pular, de imitar sapinho e de repente passou 2 dias ele tá lá imitando sapinho, pulando, correndo igual você fez, isso tudo é trabalho da memória episódica na criança, tá? Que vai impulsionar ela a testar ideias novas, a testar novas ações. Depois tem a memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? É uma das mais importantes para nós adultos e também se desenvolve ali na infância. E a memória de trabalho é a habilidade de se fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ainda a gente brinca, né, que homem não tem memória de trabalho, né? Só mãe. Porque mãe cuida do filho, trabalha, cuida da casa, faz comida, faz tudo ao mesmo tempo, né? A memória de trabalho é essa habilidade que a gente tem de fazer as coisas ao mesmo tempo. E a criança também. Então, por que é importante eu entender a memória de trabalho no desenvolvimento infantil? Porque eu preciso entender que fazer as coisas ao mesmo tempo, às vezes eu acho que meu filho está perdendo o foco. Certo? Então, por exemplo, ele tá brincando de carrinho, de repente ele já tá chutando bola, de repente ele já tá andando de bicicleta, de repente ele tá sentado na frente da televisão, certo? Ou a criança que tá assistindo a televisão e tá brincando também, não é? Ela tá assistindo televisão, mas ela também tá com o carrinho ali, e aí você fala, vou desligar aqui a televisão, entre parênteses, muito importante, não que a televisão seja necessária, ela não é necessária para criança, mas eu tô trazendo um exemplo que muitas vezes acontece na casa da maioria, tá? Então a gente começa a achar o quê? Meu filho tem déficit de atenção, meu filho não consegue se concentrar numa coisa só ao mesmo tempo, meu filho ele não foca, né? A hora ele tá na bola, a hora ele já tá ali no carrinho, a hora ele já tá na bicicleta, a hora ela já tá na boneca, a hora ela já começou a fazer comidinha, depois ela já pegou massinha, depois ela já veio atrás de mim. Então, percebam se é um déficit de atenção, se a criança tá mesmo, lembrando que cada idade corresponde a um nível de tempo em que a criança vai conseguir se manter concentrada em algo, tá? Mas entender que fazer várias coisas ao mesmo tempo na infância e também na vida adulta é exercitar a memória de trabalho. Então, se o teu filho tá lá com os brinquedos espalhados pela casa, mas você tá vendo ele brincar com cada um em cada momento, mesmo que seja às vezes um pouco aqui, depois ele vai pra lá de novo, depois ele vem aqui, mas de uma certa forma ele tá administrando toda a brincadeira, ele só não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas de uma certa forma a atenção dele tá distribuída em tudo isso, ele está exercitando a memória de trabalho. Existem crianças que gostam de estudar ouvindo música, e aí você fala assim, não, tem que desligar a música, agora é hora de estudo. Não pode. E essa criança, ela não flui direito nos estudos, porque a memória de trabalho dela, perdão, engasguei. A memória de trabalho dela funciona com a música tocando. Ela trabalha melhor assim, né? Ela tem uma potência mais elevada em relação à memória de trabalho. Então, para ela é muito bom estar escutando música enquanto ela está
escrevendo. Ela tem essa habilidade, como tem pessoas que não conseguem. Eu não consigo. Se eu estou estudando, eu preciso de silêncio. Talvez a minha memória de trabalho, a minha atenção dividida, né? Existem vários tipos de atenção também, atenção seletiva, atenção alternada, atenção dividida. Talvez as minhas atenções não foram trabalhadas na infância, talvez não, com certeza. Então hoje eu tenho essa dificuldade em me concentrar, que depois eu vou falar, outro dia eu posso falar sobre a atenção, não vai dar tempo hoje, mas existe sim a necessidade de permitir que a criança, e não rotular a criança, faça várias coisas ao mesmo tempo. Então, ao invés de dizer, você nem tá mais brincando com esse brinquedo, vamos guardar. E aí focar ele em uma coisa só, né? Trabalhando somente a atenção seletiva, que é aquela atenção onde eu foco só em algo e eu esqueço todo o resto, eu estou prejudicando o desenvolvimento da memória de trabalho. E a memória de trabalho ela é extremamente importante para que a gente dê conta de cuidar da casa enquanto faz o arroz e não deixa o arroz queimar, escova o dente da criança, coloca o material na mochila, prepara o lanche, volta, vê se o arroz queimou ou não queimou, estende a roupa que a máquina acabou de apitar, entende? Nós, mães, né? Conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo em casa e no trabalho faz parte da nossa habilidade com a memória de trabalho. Então, quanto mais a gente deixa a criança, mais ela se desenvolve perfeitamente, ok? Ou no nível, né, saudável aí de desenvolvimento. Estão conseguindo entender? E aí ele continua assim, as atenções, ele fala das atenções, né? São sustentada, que concentra os recursos, seletiva, que consegue perceber estímulos para além das atividades, alternada, que faz uma rápida troca, e a dividida, que é questionada por muitos autores por elaborar a multitarefa. Então aqui ele entra na atenção, ou seja, depois que eu trabalhei essa memória episódica, essa memória de trabalho, eu começo o que? A perceber a atenção da minha criança, que não vai dar tempo de eu explicar hoje, mas rapidamente nós temos a atenção sustentada, seletiva, alternada e dividida, ok? O que isso significa, Gabi? Significa que a criança, ela tem ainda dificuldade em manter talvez a atenção em algo específico, sustentar a atenção. Então, quando você fala assim pra mim, Gabi, caminha em cima dessa linha, e eu olho pra essa linha e caminho, e não tô olhando pra nada em volta disso, certo? A criança, às vezes, ela tá caminhando em volta dessa linha, mas ela vê uma formiguinha passando, ela corre lá e já olha a formiguinha e não consegue o quê? Sustentar a atenção. Então, a gente tem que trabalhar na criança o foco. Filha, o foco, vamos voltar para a linha. Isso, agora só para a hora que você chegar lá. Então, assim, ela está desenvolvendo vários tipos de atenções que no nosso cérebro são recursos diferentes, tá? Instalações, vamos dizer assim, diferentes na nossa mente e que faz parte do desenvolvimento da criança. Gabi, o que você quer dizer com tudo isso? Hoje, o contexto mais importante que eu queria que vocês aprendessem é sobre a memória episódica e a memória de trabalho, tá? Ou seja, a criança olhar o outro e querer fazer igual, a gente tem que ter a sensibilidade para saber até que ponto a gente vai limitar, até que ponto a gente vai instruir, até que ponto a gente vai deixar e acolher. A criança realizar várias tarefas ao mesmo tempo, mesmo que ela pare um pouco aqui, depois ela volte ali, depois ela vai lá, não é déficit de atenção, não é falta de foco, ela está exercitando a memória de trabalho dela. Perceba se ela não está dando atenção para tudo em alguns momentos, e se ela está dando atenção para tudo em alguns momentos, ela está vivendo a memória de trabalho dela. Entendendo isso, a gente consegue olhar para a infância de um jeito diferente e ter um pouco de empatia em determinadas situações que, teoricamente, a gente não teria se não soubesse disso. Ok? E aí? Fez sentido? Já passaram por coisas parecidas? Já se pegaram cobrando seus filhos em algum desses comportamentos sem saber que ele poderia estar exercitando memória episódica ou memória de trabalho? Comenta aqui pra mim, antes de eu encerrar. Deixa eu ver aqui que acho que tem mensagem, tem beijinhos, gosto que vocês mandam beijinhos, bom dia. Nossa, minha memória é péssima, disse a Jaque e a Aline. Duas, Jaque. Pois é, gente, talvez vocês foram muito podadas na infância, né? A Mi colocou sim, minha filha faz bastante. A mãe Anjos também colocou sim. A Arin colocou, minha filha de 6 anos repete as ações da prima mais velha, tá vendo? Ela tá exercitando a memória episódica dela. Minha memória é péssima, disse a Damares.
porque a gente não pôde exercitar as nossas memórias na infância, tá? Meu filho ouve música e lê um livro. Olha que habilidade incrível. Como é que ouve música e lê um livro? Tá? Pra mim também é surreal isso, eu não dou conta. É que vocês não viram meu marido estudando, tá? Ele tá estudando com o fone aqui, ele consegue cuidar das crianças, ver um vídeo ao mesmo tempo, assistir a aula e, se duvidar, ler um livro no meio do caminho. A habilidade que ele tem nas atenções alternadas, né? Nas atenções que ele consegue fazer ao mesmo tempo, as divididas, é uma habilidade muito grande do cérebro dele. Por quê? Porque não foi podado na infância, né? Minha sogra conta que ele fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, que ele estava antenado em tudo, que tudo ele prestava atenção, que tudo, e ele não foi o quê? Cortado disso, impedido disso, rotulado disso. Domingo eu tava conversando com ela, ela disse que permitia que ele fosse, ela admirava o jeito dele, porque ela não era assim, então ela achava lindo ele ser assim. E aí acabou favorecendo e muito o desenvolvimento dessas atenções, né, e desses recursos de memória episódica e de memória de trabalho. A Jaque disse, eu falo isso pro meu filho, ou você lê ou escuta música, e ele diz que consegue. Então a partir de hoje você vai deixar, Jaque, porque ele tá exercitando ali a mente dele de uma certa forma. Se você não tá vendo erro, importante isso, tá? Se o livro, a leitura do livro, ele tá conseguindo pegar, depois você pergunta pra ele, ele te conta. Então existe mesmo um foco, uma concentração, mesmo que alternado, mesmo que simultânea, ali, então é uma habilidade dele. Agora, se ele não tá conseguindo ler, talvez ele queira isso, mas ele ainda não conseguiu, então é importante você conversar sobre. Meu filho gosta de comer uma coisa de cada vez. Por exemplo, no almoço come primeiro só o feijão, depois só a batata, depois só a carne. Tem alguma coisa a ver? Pode ter. Às vezes ele associou a comida com os eventos que vão acontecendo e ele tá trabalhando, né, essa atenção que seletiva não, como é que é o nome aqui? Esqueci, sustentada, né? Então ele se sustenta no feijão e ele olha pro feijão e ele só vai até comer o feijão. Depois ele sustenta o arroz, depois ele sustenta a carne. Então, talvez esteja na hora de usar recursos de brincadeira para trabalhar os outros tipos de atenções dele, né? Para que ele consiga ir flexibilizando. Não fique numa pira, mamãe, de querer fazer isso porque ele precisa aprender, porque naturalmente a vida já vai ensinar. Andar de bicicleta exercita a memória de trabalho, porque a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que segurar no guidão, eu tenho que pedalar, eu tenho que manter o equilíbrio, eu tenho que olhar o caminho, eu tenho que... Entendeu? Então isso também já exercita, correr também exercita, pular, brincar em parquinhos. Por isso que atividade, exercício físico para a criança, ele é extremamente importante, porque fortalece todo o desenvolvimento em relação a isso que eu contei hoje para vocês, tá? Escrever e fazer tarefa. Então confere lá, já que se tá dando tudo certo, se der, beleza. Oi, primeira vez que participo, vocês estão acompanhando um livro? Pode me passar qual é? Não, não é um livro, tá? Isso aqui são anotações minhas de estudos que eu faço sobre neurociência. Esse daqui, eu anotei aqui para poder falar para vocês de qual pesquisadora que é, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, me manda no direct que eu encaminho, mas ela é Rochelle alguma coisa, tá? A neurocientista que escreveu sobre isso. Só esqueci o nome dela, mas é Rochelle alguma coisa, eu esqueci o sobrenome. E é ela quem fez esses estudos, é ela quem compartilhou com a gente esses conhecimentos, tá bom? Lu, oi Lu, bom dia, Cris, bom dia. Eu não consigo dirigir e olhar o celular, tá vendo? Falta a atenção dividida pra você, porque não foi estimulada na infância, não foi trabalhado. Obrigada pelo show de instrução, um beijo, amiga. Sim, perdi hoje, depois veio pelo YouTube. O que mais? Meu filho não teve muito contato com criança no começo. Quando começou a ter contato, desenvolveu muito. Exatamente, a interação social para eles é extremamente importante. Por isso as crianças estão tão sofrendo nessa pandemia, né? Impedidas de viver socialmente. A minha tá sendo podada por mim e pelo pai. Isabela, vamos parar com isso já, deixa ela fluir. A infância é maravilhosa porque a gente muda tanta coisa na infância e rápido, mas quem precisa mudar somos, né? Somos nós. E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que o conteúdo de hoje aí ajude vocês a trilhar uma maternidade mais leve, mais acolhedora, mais empática. E amanhã vou trazer mais informações pra vocês sobre isso, sobre neurociência, para que vocês entendam um pouquinho como funciona o cérebro da criança, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.